GEPANcast, o podcast do servidor público. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do GEPANcast, o podcast do servidor público. Meu nome é Gisele Moreno, sou a anfitriã do dia e hoje recebemos o nosso diretor da GEPAN, o Antônio Moreno, para falar sobre um tema essencial para 2026, que são as perspectivas econômicas e os desafios dos municípios para o próximo ano. Toninho, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo novamente aqui. Olá, é uma honra, um prazer. Vamos lá, trocar ideias sobre os desafios para 2026. É isso aí, sem mais delongas, já vamos começar com a nossa primeira pergunta. E eu queria saber de você, quais são os desafios ou as perspectivas financeiras e econômicas para o Brasil em 2026? Quando a gente fala Brasil, é porque o município está inserido, né, nesse cenário. Então, nós temos um desafio para o ano que vem, que é o governo federal conseguir cumprir o superávit fiscal, ou seja, ter dinheiro disponível para pagar os juros da dívida, né? Então, o governo federal, o ano que vem, ele trabalha com um superávit fiscal de 0,25 do PIB, do Produto Interno Bruto. Se isso ocorrer, acaba sendo bom, passa uma confiança para o mercado, né? Embora tenha um desafio muito grande, o governo federal, para cumprir essa meta, exatamente por conta da Previdência Social, né? O déficit que nós temos com a Previdência Social, e isso vai, então, aumentando a pressão sobre as contas públicas, tá certo? Mas o mercado, ele trabalha algo, o mercado acha que não vai ter esse superávit de 0,25. Mas eu fico vendo, o mercado, ultimamente, aí nos últimos 3 anos, erra tudo, né? Eles preveem que o PIB não ia crescer, e aí o Brasil teve o terceiro maior PIB do mundo, o mercado trabalha com a taxa de desemprego, e hoje nós temos a menor taxa de desemprego do mundo, então não dá para levar muito a sério o que o tal do mercado prevê, né? E também nós temos o ano que vem essa questão de ser um ano eleitoral, nós temos eleição, governos estaduais e também eleição para presidente da República, né? E isso daí é uma preocupação porque pode intensificar, isso é histórico, né? Pode intensificar a pressão por aumento de gasto público, e aí leva, consequentemente, à aprovação de algumas medidas fiscais, né, mais rígidas, pelo Congresso Nacional. Basicamente é isso, Gisele. Então, em suma, o ano de 2026 ele vai trazer mais uma cautela, seria isso? Uma cautela fiscal, um ambiente mais cauteloso aos gestores? Olha, por ser ano político, né? E aí você tem a questão de guerra na Ucrânia, você tem essa questão da tarifa dos Estados Unidos e tudo mais, né? Mas mesmo assim o governo trabalha com uma taxa de crescimento do PIB de 2,5%. Se isso ocorrer, será muito bom, tá certo? E aí, ocorrendo um crescimento do PIB, para os municípios, isso importa em crescimento do Fundo de Participação dos Municípios e do ICMS, né? São as duas principais receitas dos municípios. Em termos de inflação, nós estamos até com a inflação hoje, ela controlada, está bem próxima do limite da meta, tá certo? E isso daí acaba sendo muito bom, que poderá, inclusive, fazer o Banco Central reduzir a taxa Selic, que hoje está em 15%, mas já há projeções que até dezembro do ano que vem a taxa Selic chegue a 12%. Então, você diminuindo a taxa Selic, você
reduz essas aplicações em mercado financeiro, e aí vem então para consumo, isso melhora a construção civil, investimento nas empresas e assim por diante. Então, 2026 é um ano, um ambiente assim de cautela, né? Vamos ver como é que as coisas elas vão fechar. Então, pensando nessa cautela e toda a sua experiência na área pública, né, você como consultor técnico, qual seria o conselho que você daria aos gestores? Olha, é o que eu falo sempre em todos os cursos, treinamentos que a gente vai fazer, e isso serve na vida de todos nós. Nós temos que planejar. Essa é a palavra que tem que estar na cabeça de todos os prefeitos. Então, para mim, o que eu falo em planejamento? Primeiro é cumprir o que está lá na Lei de Responsabilidade, no artigo 8º da Lei Complementar 101, que fala, onde estabelece que até 30 dias após a publicação da lei orçamentária, o município, então a prefeitura, precisa montar a sua programação financeira de desembolso. Essa programação é um fluxo de caixa, onde você estabelece como que o dinheiro vai entrar mês a mês no caixa do município. Porque quando você monta o orçamento é sintético. A programação financeira, ela é analítica. Como que eu vou arrecadar de imposto predial, territorial, imposto sobre serviço, né? ITBI, fundo de participação, ICMS, IPVA, e etc, etc, etc. E eu estabeleço metas bimestrais de arrecadação. Caso eu não atinja aquela meta bimestral de arrecadação, eu tenho que fazer o contingenciamento das dotações. Tudo isso para eu poder ter o equilíbrio das contas públicas. Então, o artigo 9º da Lei de Responsabilidade, ela estabelece, se verificado ao final de cada bimestre, que a realização da receita ela não vai comportar o cumprimento das metas fiscais, ou seja, no final do ano eu posso gastar mais do que eu arrecado, tá certo? Então, o município vai ter que fazer, então, uma medida de contenção, ou seja, fazer o contingenciamento de dotação, tá certo? Com isso, você vai levando o orçamento de uma forma equilibrada. À medida que a Receita restabelece, eu vou descontingenciando essas dotações. Então, ano que vem, é muito importante que os gestores trabalhem com programação financeira de desembolso. Isso você evita pagamentos em atraso. Se você pagar em atraso, tem multa. A multa é uma despesa imprópria. Se o município pagar a multa, o Tribunal de Contas aponta e essa multa vai ser paga pelo ordenador de despesa e não pela prefeitura. Então, faça a programação financeira de desembolso, coloque lá todos os compromissos, os contratos, recolhimento de previdência, recolhimento de fundo de garantia, água, luz, telefone, precatórios e etc., para evitar pagamento em atraso. E com isso você vai ter uma tranquilidade. E outra coisa, quando você monta uma programação financeira de desembolso, você consegue planejar a tua aplicação nos 25% da educação, você consegue planejar a tua aplicação na saúde, consegue planejar o pagamento do Fundeb, né, os 70% com profissional de educação, você consegue planejar, não extrapolar lá o limite prudencial de gasto com folha de pagamento, né? Nós sabemos que é 54% para o executivo, em cima da receita corrente líquida, e 6% não, no caso do legislativo, mas você tem um limite prudencial de 51,3%. A partir desse número, você não pode mais contratar hora extra, contratar funcionários e etc. Então, é bom ter a programação financeira para você ir verificando isso daí, e também na hora de conceder um reajuste salarial, você, para atender o pedido do sindicato, dos servidores, dá um reajuste que a prefeitura depois não vai poder comportar, né? Também deixar reservado o dinheiro para recolher a Previdência, o INSS, o Fundo de Garantia, né, ou o regime próprio, para poder manter em dia as certidões negativas de débito, tá certo? Repassar até o dia 20 de cada mês o dinheiro, lá o duodécimo para o legislativo, e também pagar os precatórios. Enfim,
Essas são as preocupações maiores que os municípios precisam, né, os gestores precisam ter para ter uma gestão mais tranquila durante o ano de 26. Além dessas preocupações, nós também teremos o ano eleitoral, né? Em 2026 serão eleições para governadores e presidentes. E também temos a questão da lei eleitoral que regula alguns atos, né? E, na sua opinião, ou melhor, uma forma de orientação, quais são as atenções que os gestores têm que ter em relação ao ano eleitoral? O ano eleitoral, tanto quando é uma eleição municipal ou uma eleição quando a circunscrição é no estado ou na União, né, federal, nós somos regidos pela Lei 9.504, que é uma lei de 1997. E essa lei, lá no artigo 73, principalmente no artigo 73, você tem uma série de vedações, né? Então, uma preocupação que o prefeito tem que ter, olha, os governadores e o presidente da República, eles só vão poder fazer transferência de recurso de novos convênios se eles forem assinados até o dia 6 de julho de 2026, ou seja, 3 meses antes da realização do pleito, tá certo? Ou então ele só vai poder passar dinheiro para o município depois da realização, depois de terminar a eleição, né? Ou então, que é lá no dia 6 de outubro, né? Ou então depois do segundo turno, quando tiver segundo turno, se tiver segundo turno na União, ou segundo turno, né, nos estados, é que então o governador e o presidente da República vai poder fazer transferência de recursos financeiros. Então, o prefeito tem que começar a correr desde janeiro, para celebrar convênios, porque a partir de 6 de julho não se assina mais convênios, tá bom? Transfere o dinheiro desde que o convênio tenha sido assinado antes de 6 de julho, tá certo? Também até as emendas impositivas, né? As emendas feitas pelos senadores, pelos deputados estaduais e federais, elas também estão submetidas a esse artigo 73, inciso 6, lá da Lei 9.504. Também você vai estar proibido, né? O Tribunal de Contas da União já decidiu que em ano eleitoral você não pode fazer, inclusive, transferência voluntárias. Também município que depende de alguma transferência de bem imóvel da União, né, de cessão, de doar ou ceder bens móveis ou imóveis, também cai nessa regra do artigo 73, inciso 6. Então, caso o município esteja nessa circunstância, o prefeito tem que correr atrás nesses primeiros 6 meses, né, do ano seguinte. Maravilha. E quanto à questão do IGM, do Tribunal de Contas, quais são as orientações? O IEGM, o Índice de Efetividade, hoje é o que leva a parecer desfavorável pelo Tribunal de Contas, né, em especial aqui no caso do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. O IEGM, o nome já diz, Índice de Efetividade da Gestão Municipal. O gestor, ele deve, já em janeiro, montar uma comissão de planejamento e pegar o manual do Aldesp, do IEGM, e ver todos os quesitos que são pontuados, né? Nós temos 7 dimensões, as dimensões que elas são avaliadas é o planejamento, que avalia ali a consistência no planejamento do PPA, LDO, a LUA, né? Ou se foi executado aquilo que foi planejado e se está em coerência também entre as metas e os recursos. Depois nós temos outra dimensão, que é a gestão fiscal, ou seja, avaliar a execução orçamentária e financeira, o cumprimento dos limites legais da lei de responsabilidade, transparência e aplicação dos recursos da educação, saúde, Fundeb, gasto com o pessoal. Nós temos também a questão da educação, né, a dimensão da educação, onde foca na infraestrutura escolar e também nos resultados da educação infantil e do ensino fundamental. Temos também a dimensão na área da saúde, onde
o tribunal examina todos os quesitos relacionados à atenção básica, equipes da saúde da família, conselhos municipais, vacinação. Temos a questão da dimensão do meio ambiente, onde analisa as ações, as políticas voltadas por resíduos sólidos, educação ambiental, estrutura dos conselhos do meio ambiente. E temos também mais duas dimensões, que são as dimensões das cidades protegidas, que é o e-cidade, né, que mede o grau de planejamento e ações para prevenção e também para enfrentamento de sinistros e desastres naturais. Aí entra todo um trabalho com a defesa civil. E temos, por último, a parte de governança e tecnologia da informação, que é o uso tecnológico na gestão, incluindo capacitação de pessoal, transparência e a parte de segurança da informação, LGPD e assim por diante. Então, é importante que os gestores, né, a partir já de janeiro, montem esse grupo um grupo de administração, de planejamento, para acompanhar todos esses indicadores do IEGM, para que ele não tenha parecer desfavorável pelo Tribunal de Contas. Ótimo. E em questão assim de cotidiano, dia a dia mesmo, o que nós temos de orientações que podem trazer mais modernidade, mais agilidade na administração pública, que seria essencial para aquele que nos assiste já tornar uma rotina ali dentro da administração? Como eu falei, o planejamento é fundamental. Você tendo o planejamento e você trabalhando, né, com a programação financeira de desembolso, estabelecendo as metas bimestrais de arrecadação, acompanhando isso. Depois você, trabalhando com essas 7 dimensões do IEGM, a GEPAM, aqui vem aconselhando os prefeitos que eles criem a figura do ordenador de despesa. Né? Hoje, o ordenador de despesa primária é o prefeito. Então, o prefeito hoje responde pelas contas perante o Tribunal de Contas e ele responde como ordenador de despesa. Então, o que a gente aconselha é que o prefeito transforme os secretários municipais em ordenadores de despesa. Isso dá tranquilidade maior para o prefeito, né? Então, o prefeito ficaria responsável pela questão do déficit ou superávit, o prefeito ficaria responsável pela aplicação na educação, na saúde, no Fundeb, pagamento de precatórios, recolhimento dos encargos previdenciários, né, gasto com pessoal, mas a responsabilidade sobre as despesas, se alguma compra foi superfaturada ou não, se uma medição da obra ela foi feita a mais ou indevida, quem responde sobre tudo isso é o ordenador de despesa. Então, o ordenador de despesa é a figura que é ele que starta uma licitação, é ele que homologa a licitação, ele que assina o contrato, ele que designa o fiscal do contrato, ele que designa o gestor do contrato, ele que dá a ordem de pagamento daquela despesa. Então, não é o prefeito o responsável. É lógico que o secretário de Finanças tem uma responsabilidade muito grande, porque é ele que vai passar para cada secretário quando que cada um poderá executar as despesas, de acordo com a programação financeira de desembolso. Não é porque o secretário tem na sua secretaria uma autorização orçamentária de comprar, por exemplo, uma máquina, um caminhão, ele vai poder comprar em janeiro. Ele vai poder comprar aquele caminhão ou startar aquela licitação quando o secretário de Finanças, secretário de Fazenda, estabelecer a data, porque é de acordo com a programação financeira de desembolso. Mas para transformar os secretários em ordenadores de despesas, precisa-se encaminhar um projeto de lei para a Câmara. A Câmara precisa autorizar o prefeito. Em a Câmara autorizando os secretários serem ordenadores de despesa, então o prefeito nomeia por decreto cada ordenador de despesa. E aí entra o trabalho da GEPAM. A GEPAM pode passar os modelos de leis, os modelos de decretos e depois dar o treinamento de um dia
a todos os secretários, todos os ordenadores de despesa, para eles entenderem o que é o plano plurianual, uma lei de diretriz orçamentária, lei orçamentária, programação financeira, impacto orçamentário e financeiro, as modalidades de licitação, contratos, fiscalização de contrato, o que é empenho, liquidação, pagamento, etc. Tudo isso a GEPAM capacita os ordenadores de despesa. Tá? Então, é uma preocupação a menos para o prefeito e é uma forma de agilizar e o prefeito ficar mais livre para prefeitar, o prefeito poder viajar para Brasília, viajar para São Paulo, fiscalizar as obras, né? Ficar prefeitando no dia a dia. E essa parte técnica administrativa, os ordenadores de despesa, que fazem esse trabalho. Então, o ano de 2026 será um ano bem movimentado, né? Nós teremos as eleições, as novidades, e falando em novidades, eu queria que você desse uma pincelada, que trouxesse algumas informações sobre a reforma tributária, que agora está bem próximo, né? A reforma tributária foi aprovada no Congresso Nacional, né? E agora os municípios precisam se adaptar, tá certo? E aí vem as perguntas. Escuta, o município já está em situação regular com as novas regras da tributação? O que eu vejo por aí, tem gente que nem leu ainda, tá certo? Escuta, como é que está a questão de abertura de empresas, geração das notas fiscais, né, de prestação de serviço? Já está de acordo com a nova sistemática de tributação? O município já fez convênio com a União para a questão da emissão da nota fiscal eletrônica, né? Os prestadores de serviço de cada município já foram orientados de como que eles vão emitir notas a partir de 1º de janeiro de 2026? Alguns já fizeram convênio, mas muitos ainda não fizeram. E aí, as empresas, como que elas vão emitir nota que é obrigatória a partir de janeiro de 2026? Como é que está a tua equipe de fiscais, né? Você tem fiscal de ISS? O que a gente vê por aí, às vezes, tem um fiscal, um município com 30 mil, 40, 50 mil habitantes. Um fiscal. E um fiscal que nunca fez curso de fiscalização, né? Então, hoje, o cálculo que se faz com a nova reforma tributária é que cidade, para cada 10 mil habitantes, você vai ter que ter 3 fiscais para cada 10 mil habitantes. Porque hoje não é mais só o ICMS, o ISS, agora vai ser o IBS, é o Imposto sobre Bens e Serviços. Ou seja, é a unificação do ICMS com o ISS. E aí nós vamos ter que ter fiscais que entendam da fiscalização do tal ICMS e do ISS. Então vai ter que abrir concurso, talvez, para auditor fiscal. Porque o concurso lá atrás, feito para fiscal, o fiscal era ensino médio. Como que um fiscal vai ter que entender hoje da parte de direito? Então, tem que ser formado ou em direito, ou em economia, ou em administração, ou em contabilidade. Então, vai ter que, às vezes, criar o cargo de fiscal, concursar, capacitar todos esses fiscais, né? Até para a gente orientar os contribuintes. Será que esse povo já sabe, todo mundo já sabe como é que vai fazer? Né? E o Código Tributário? Outro dia eu estava no município, o Código Tributário do município é de 1989. Né? Então você tem que fazer atualização do Código Tributário Municipal, mandar para a Câmara. Tem que modificar todo o Código Tributário. Tá certo? Você tem agora também o cadastro mobiliário e imobiliário, toda a parte de recadastramento imobiliário, planta genérica de valores, né? O artigo 59 da Lei Complementar da Reforma Tributária, ela determina a inscrição dos contribuintes em um cadastro único, ou seja, vai ter um cadastro de CPF, CNPJ e o cadastro imobiliário brasileiro. Então, tem município que nem sabe ainda, gestores que nem sabem o que é esse cadastro imobiliário brasileiro, né? Então, o município não fez convênio, o município não tem um sistema de registro de obras, de construção civil,
né, para poder atender esse cadastro imobiliário brasileiro, certo? A competência dos cargos de fiscalização tem que ser atualizado, porque lá atrás falava em fiscalizar ISS, agora vai fiscalizar o IBS. E para isso, vai aumentar o salário dos fiscais? Nós sabemos que pela reforma tributária, o teto do salário do auditor fiscal, agora do fiscal do município, ele pode chegar até ao auditor fiscal da União, até R$ 40.000. Como que nós vamos nos adaptar a essas situações, tá certo? Nós vamos criar novos cargos de auditor fiscal. Então, essas são as mudanças trazidas pela emenda constitucional 132, que ela produz assim, mudanças profundas no sistema de impostos. É lógico que isso vai simplificar, vai modernizar o sistema, mas nós temos que estar preparados para tudo isso, né? Então, essa questão do imposto sobre bens e serviços, a questão de cashback, alíquotas diferenciadas, a cobrança do imposto, ele não vai se dar mais na origem, mas lá no destino, para onde que o produto vai, entendeu? Então, nós vamos ter que ter um fiscal aqui no município para fiscalizar tudo aquilo que chega no município, que chega nas empresas, nas indústrias, nos açougues, nas quitandas, nas farmácias. Então, como que o fiscal municipal vai estar preparado para isso? Né? Reforma tributária, fazer o código tributário, fazer convênios, preparar as empresas. Senão, gente, os municípios vão perder muito dinheiro. Então, essa é a principal atenção que eu chamo para os prefeitos, né? Logo agora, em 2026, nós já temos o início da cobrança sobre bens e serviços, né? O IBS. É lógico que vai ter uma alíquota inicial, ela é provisória, começa com 0,9, 0,1, e vai trabalhar junto os dois sistemas, o antigo e o sistema novo, para a gente se adaptando e para treinando os fiscais, tá certo? Agora, em 2027, nós já vamos ter, por exemplo, a cobrança, a operação plena do PIS, do COFINS, né? Em 2027, 2029, nós já temos o cashback sobre IBS, e 2029 até 2032, aí nós vamos ter o IBS gradualmente, ele vai crescendo ano a ano, então os municípios têm que começar a preparar, já em 2026, estar preparado com a legislação. Mas nós estamos agora, o quê? Dia 24 de novembro, eu estou vendo poucas pessoas se movimentando, a GEPAM já deu vários cursos, a GEPAM tem cursos gravados, nós fizemos no mês de outubro, quarta-feira, toda quarta-feira nós demos cursos sobre a reforma tributária, está disponível no site, gente. Entre ali, pegue esse curso, assistam com a equipe de fiscalização, com os procuradores, para que vocês possam, então, começar a se preparar para a reforma tributária, né? E aí esse cadastro imobiliário é um sistema, é um novo sistema de cadastro de imóveis que está previsto na reforma tributária, que vai unificar os dados dos imóveis do país, tornando, isso vai tornar a fiscalização ela muito mais abrangente e combater fraudes, tá certo? Então vai ter o CPF dos imóveis. E isso já começa em 2026, tá certo? E isso vai impactar nos cálculos do IPTU e no cálculo do IBS e do CBS, tá certo? Então, vamos nos preparar, gestores, aí para a questão da reforma tributária, tá certo? Muito importante essa preocupação. Eu acho que, Gisele, essas são, assim, os principais pontos que eu chamaria a atenção para 2026. Então, só recapitulando, então, do que eu falei aqui, essa questão que eu coloquei da reforma, a reforma não, do ano eleitoral, né, tem que fazer os convênios com a União e com o Estado até o dia 6 de abril, né, a importância da gente pensar aqui na questão
da programação financeira de desembolso, estabelecer metas bimestrais da arrecadação, para manter os pagamentos em dia, para não ter problemas com quebra de ordem cronológica, ou então pagar uma conta de água, energia, telefone atrasada, e aí vem a multa, e essa multa vai para o ordenador de despesa, né? Então, tem que ter programação financeira. Na programação, a gente colocar toda a questão das aplicações constitucionais obrigatórias, né? Também a questão do IEGM, montar um grupo de planejamento para trabalhar lá com cumprimento de todas as metas estabelecidas as ações de cada uma das dimensões, porque a gente cumprindo o IEGM, nós estamos também cumprindo as ODS, que é a Agenda 2030 da ONU, né, os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU. Transformar os secretários em ordenadores de despesa, para dar uma tranquilidade e responsabilidade, ou dividir a responsabilidade com os secretários municipais, e preocupação com as mudanças da reforma tributária. Preparar o seu município para, em janeiro de 2026, estar ok com a reforma tributária. A GEPAN está disponível para tudo isso, gente. Todos esses pontos que a gente colocou aqui, nós estamos disponíveis para fazer reuniões com vocês, reuniões presenciais, reuniões por videoconferência, cursos em company, cursos gravados que nós temos. Use e abuse da GEPAN. Tá? Eu acho que é isso, Gisele. Eu, de minha parte, fica aqui o agradecimento para participar de mais um evento da GEPAN e sempre à disposição de vocês. Muito obrigado, pessoal. E um abraço, tá? Toninho, muito obrigada por essa conversa que foi tão rica, tão esclarecedora, trouxe tantas orientações, né, aos gestores. Nós só temos a agradecer. Você, servidor público, que nos acompanhou até agora, se você gostou do conteúdo, deixe seu like. E se esse episódio trouxe novas ideias para você, compartilhe com seus colegas, com os gestores. O GEPANcast é feito para quem acredita em uma gestão mais humana e mais eficiente. Esse, então, foi o GEPANcast. Nos curtam nas redes sociais, ativem o sininho de notificação, curta a nossa página no Instagram, @GEPANGestãoPública. Eu agradeço, Toninho, agradeço ao pessoal do nosso estúdio, Guilherme, e espero revê-los em um outro episódio. Esse foi o GEPANcast e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. GEPANcast, o podcast do servidor público.